Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais um conversando sobre história, conversando sobre mito político. E hoje é muito importante eu falar com vocês. Eu já falei da questão de percepção histórica, já falei da questão de que nós damos poder aos políticos muito mais do que eles realmente têm, de que eles são funcionários públicos, eleitos por um período determinado, de que eles têm que ser eleitos por competência, e da questão de que às vezes nós somos levados a votos emocionais e não a racionais, que não leva em consideração essa competência. E hoje é para arrematar esse tema, então hoje é o último vídeo sobre o mito político. E o que eu tenho mais a acrescentar sobre isso? Nós temos que imaginar que nós acabamos elegendo muitas vezes a pessoa e colocando nela uma visão quase de sagrada, como eu já tinha levantado. Só que muitas vezes nós, ao mesmo tempo que colocamos em um determinado candidato, língua enroscada, a um determinado candidato essa visão quase sagrada, nós depositamos todo o nosso horror, repulsa a outra determinada sigla partidária ou um determinado político. Às vezes isso é fundamentado por comprovação de roubo, por comprovação de fraude, e às vezes isso é implantado na gente através do nosso desconhecimento político. Vamos ser honestos uma vez na vida e falar apenas para nós mesmos. Não precisa se justificar para mim, não precisa se justificar para ninguém menos a não ser você mesmo. Preste atenção nas suas próprias palavras, mas seja sincero. Diga em voz alta. Você assiste à propaganda eleitoral? Sim ou não? Você pesquisa na internet, nos jornais, o plano de governo dos seus candidatos? Sim ou não? Você vai acompanhando antes de iniciar o pleito eleitoral as notícias da televisão, do jornal, do rádio, até mesmo da internet? Sim ou não? Você se deixa levar pela sugestão ou manipulação ou imposição de parentes, vizinhos, amigos, patrões, colegas de trabalho e acaba pegando o santinho para já ter o seu candidato, para não ter que se preocupar até o dia do voto e depois não pesquisa mais nada, nem quem é o indivíduo, se tem plano de governo, o que faz, o que fez, quem é, quem deixa de ser. Analise as suas respostas e daí acompanhe minha linha de pensamento. A gente tem essa questão de que o político que vai resolver as coisas. Nós temos que pôr alguém lá dentro que resolva tudo. Só que ninguém é mágico de entrar dentro de um sistema que já está implantado, sacramentado, concretado, e em 4 anos, sozinho, ele resolver tudo. O brasileiro, ele tem o hábito de tratar a política como um time de futebol, que também é errado, né? Aquela coisa, a seleção perdeu a Copa do Mundo, troca o técnico. Ei, os caras que estavam jogando a bola. O que nós temos então? Nós temos um político, que é o administrador de tudo. Deixa eu só desligar a internet que eu esqueci. Pronto. Daí trava tudo. Nós temos o administrador de tudo que seria o poder. Eu tô tentando não entrar numa aula de como funciona e qual é a função de cada um, executivo, legislativo, judiciário, mas eu vou tentar dar uma por cima. Nós temos um administrador, que é o executivo, que é o prefeito ou o presidente, dependendo
Presidente, governador e prefeito, no caso, né? Nós temos o legislativo, que é quem cria as leis, monitora e gere todo o corpo, né, que fundamenta o funcionamento do executivo. Só que não adianta você trocar a peça que coordena se ele vai coordenar os mesmos indivíduos. Não sei se vocês vão conseguir me acompanhar. É mais ou menos como, por exemplo, uma mãe que trabalha o dia todo dentro de casa para cozinhar, para lavar, para passar, e de noite fica exausta, porque só ela lava, só ela passa, só ela cozinha, só ela arruma a casa, e tá o resto da família que compõe a casa sentada no sofá, nem levantando o pé para ela passar o pano no chão. Sozinha ela não muda nada. Cada um que está na casa tem que ter uma função dentro da casa. E é essa função que a mãe administra, ou o pai administra, ou a pessoa responsável pela família administra. Então a gente tem que ver o governador, o presidente e o prefeito como esse administrador das funções. Ele é um articulador disso tudo. Ele tem a função executiva, ele tem que sim, o poder de gerar leis, de fazer decretos, só que tudo que ele faz, ao mesmo tempo, também passa para o legislativo. Aí vem o poder de articulação dele. Ele tem que articular com o legislativo, com os indivíduos que estão lá dentro, para que eles trabalhem a favor das ideias que ele propôs. Então a gente não adianta trocar apenas uma peça, se todas as outras engrenagens não estão no mesmo ritmo. Ah, então tem que eleger todo mundo no mesmo partido? Não, porque o partido ele só deve importar até o momento da eleição. Acabou a eleição, eles não estão mais lá dentro, ou pelo menos eles não deveriam estar lá dentro por causa do partido. Eles lá dentro deveriam trabalhar pelo nosso país, independente da sigla partidária. Então, se o prefeito é do A, os vereadores são do B e o presidente da Câmara é do D, eles têm que falar o mesmo tom, porque eles estão lá para trabalhar pelo município, pelo estado, pelo Brasil. Só que tem que ter essa articulação. Eles têm que estar no mesmo tom, no mesmo ritmo. Então a gente tem que, às vezes, parar de acreditar que um homem vai salvar tudo. Claro que existe a diferença entre um mero político e um estadista. O que é um estadista? É o cara. É um Obama da vida, por exemplo. É um Abraham Lincoln, por exemplo. O lado negativo, um Hitler, por exemplo. Falo lado negativo porque sim, existem caras, exemplo Trump, que entra para fazer o trem em vez de afundar. Para você ver como é perigoso a gente colocar na mão de um indivíduo o futuro de uma nação. Do mesmo jeito que a gente pode eleger, com a grande sorte, um grande estadista, que não enganem-se, o fato de eu falar de um grande estadista não quer dizer que o cara vai fazer tudo que o povo quer, da melhor forma que o povo gosta, e o povo vai aplaudir, vai carregar nos ombros e achar que ele é o pai do povo. Não. Um grande estadista, ele sabe movimentar as peças do poder para fazer a máquina engrenar e andar. Para fazer o país crescer, para fazer o país ter independência financeira e administrativa, por exemplo, de não emprestar dinheiro de bancos mundiais, de outros países e tralalá. Coisa que o Trump não está fazendo. Sem críticas a outros países, mas é o exemplo, tá? Exemplos positivos, Obama, por exemplo. Não estou falando que o Obama acertou em tudo, mas a probabilidade dele fazer uma coisa certa é muito maior do que a probabilidade do Trump. É só vocês observarem os jornais e tirarem suas próprias conclusões, tá? O que nós temos que lembrar? Nós precisamos cuidar das engrenagens, não só de quem mexe o volantezinho. Porque se você não adianta mexer o volante para virar para a esquerda, essas engrenagens estão travadas para a direita.
ou para trás, pior, se tiver travada para regredir, atrasar, piorar do jeito que tá, né? Tem até medo de pensar o que é ficar pior. Então, o que a gente precisa analisar todos os candidatos, não só o cara que vai ser o prefeito, o presidente, o governador. Nós temos os senadores, que ainda por cima, os senadores ficam 8 anos sentados naquela cadeira. Não são apenas 4, como o presidente e os deputados. São 8 anos. Então, a gente tem que ver quem a gente vai deixar lá mais tempo que o próprio presidente, se o cara não tentar se reeleger no outro ano, na outra eleição. Então, o nome de um senador, o nome de um deputado, não tô cobrando, você tem que saber de todos, você tem que conhecer todos, mas pelo menos no que tu votou, o que eu votei não se elegeu, então... Não, também não. Se o teu que você não votou não se elegeu, aí sim que você tem que cuidar dos caras que entraram lá, porque já é gente que você não escolheu para votar. Então algum problema tem, presta atenção neles. Verificar os candidatos antes da eleição, durante a eleição e depois da eleição. Eles são funcionários. E não adianta tratar a política como time de futebol. Perdeu, troca o técnico. Não funciona assim. O técnico, ele administra a ferramenta que ele tem na mão. E quem são as ferramentas do prefeito, do presidente e do governador? Os deputados, os senadores, no caso o prefeito, os vereadores. Se ele não tiver uma articulação com esse grupo, não vai andar. Aí você vai falar assim, mas como articulação? Porque a política hoje em dia parece uma feira livre. Todo mundo fica vendendo o seu voto. Gente, a política do Brasil sempre foi uma feira livre, não é só agora. A única diferença é que alguns anos atrás, prefiro não dizer porque revela a idade da pessoa aqui, alguns anos atrás não existiam as redes sociais. Então, para a grande população ficar sabendo do que ocorria nos interiores, os corredores do Palácio do Planalto, das câmaras de vereadores, lá no governo dos estados, era mais limitado esse acesso. Mas essa feira livre de, olha, quem quer que eu vote no projeto? Tem o meu projeto aqui também, só que eu preciso do meu apoio, cara. Se não apoiar meu projeto, não voto no teu. Aí vem aquela questão, a falta de conhecimento da política do nosso país. Vocês não conhecem a política porque essa, infelizmente, é uma tradição. E não é só no Brasil, gente. Isso é uma coisa que não vai mudar porque, infelizmente, todo esse processo de troca de favores para eleger projetos vai existir em todos os países. Todo mundo vende o seu apoio em troca de apoio. Aí nós vamos ter a questão, mas só que tal lei que ia ajudar o trabalhador não vai para frente. Aí vem uma outra questão que muita gente não sabe que existe, ou muita gente já ouviu falar, mas fica entrando naquela briguinha assim, isso daí é teoria da conspiração, não existe. Pessoal querendo arranjar problema onde não tem, não leva a sério, que são as bancadas dentro do Senado e da Câmara de Deputados Federais. Quais são as bancadas? São as bancadas que defendem interesses de determinados grupos dentro da política do Brasil. A bancada da indústria, a bancada evangélica, a bancada agrícola, bancadas, grupos que têm interesses próprios. Significa que por mais que a lei, que eles tenham um projeto maravilhoso que favoreça a economia das cidades, do estado, mas se vai gerar ou aumentar impostos, essas bancadas que vão sair perdendo e que seguram boa parte do dinheiro do país, não vão deixar passar para frente. Aí nós vamos ter
projetos ambientais barrados, projetos que tiram dinheiro de alguns setores para pôr na educação barrados, projetos que tentam ajudar a saúde barrados, porque isso significa tirar dinheiro dessas bancadas específicas. Não estou querendo jogar aqui um preconceito, jogar aqui que existe uma conspiração política para a dominação do país, do planeta. Não, gente, mas é só prestar atenção. Greve dos caminhoneiros, por exemplo. Na greve dos caminhoneiros, já vou abrir um parêntese aqui. Não vou dizer que estava certo, que estava errado, que é isso, que é aquilo. Sim, eu apoiei a greve dos caminhoneiros e não fiquei desesperada porque ia faltar comida no supermercado. Gente, é uma greve, não é um tornado, um furacão, um desastre natural que eu ia ficar ilhada dentro de casa sem poder sair comprar uma comida. 90% da falta de comida dentro dos estabelecimentos, mercados, mercearias e padaria não foi por causa do desabastecimento dos caminhoneiros. Foi porque as pessoas entraram em pânico, foram para o mercado e estocaram comida como se estivessem esperando um furacão, que ia ficar uma semana ilhado dentro de casa. Então, nem tudo é culpa da greve dos caminhoneiros, tá? Mas voltando, exemplo, a greve dos caminhoneiros. Quando ocorreu a greve dos caminhoneiros, que são trabalhadores, pais de família, muitas vezes o único bem que aquele indivíduo tem é o caminhão, não é nem a casa onde ele mora, ele paga aluguel. E eles fizeram aquela greve para tentar dar uma segurança para o trabalho deles, porque eles não recebem um salário fixo, muito deles recebem pelo frete que eles fazem. Ah, gente, isso significa que se eles estão dono do caminhão, eles pagam tudo que é relacionado ao caminhão. Não estamos falando de grandes empresas transportadoras, estamos falando de caminhoneiros autônomos. Estou falando desses caras, não estou falando de grandes transportadoras, tá? Foi o quê? Quem foi para a televisão lá de Brasília fazer um pronunciamento? A representante da bancada da agropecuária. Falar que eles que carregam a economia do Brasil nas costas estavam sofrendo com a greve dos caminhoneiros, que quem quisesse trabalhar fosse trabalhar. Agora eu ponho da seguinte forma. A prova de que o setor que trabalha, que carrega o Brasil nas costas é o caminhoneiro, foi a greve, que quando eles pararam, o Brasil parou. Se não adianta ter produção industrial se não tiver um caminhão para carregar. Não adianta ter a plantação se não tiver um caminhão para carregar. Então, assim, só que aquela bancada gera dinheiro e aquela bancada fez pressão e faz até agora, não se saiu do papel, do projeto, o acordo que foi feito com os caminhoneiros. E isso devia acender um alerta em toda a população. Bancadas com interesses próprios e bem definidos que são os nossos maiores problemas. Não necessariamente o presidente. Claro que a gente tem que se preocupar com quem a gente vai pôr na cadeira da presidência, porém a gente tem que se preocupar com quem mexe nas pecinhas lá do outro lado, lá no Senado, na Câmara de Deputados. Conhecer quem está lá dentro é importante e conhecer a função também é importante. Por isso que agora eu vou começar a planejar as aulas sobre a função do executivo, do legislativo, do judiciário e algumas questõezinhas aí dentro que muitas vezes as pessoas se confundem, né? Às vezes a pessoa fala, porque prefeito fez isso, gente. Toda lei tem que passar na mão dos vereadores, dos deputados, dos senadores. Prefeito, presidente pode assinar o que for, mas se a Câmara, se o Congresso não aceitar, não vinga, não vigora. Porque ele não governa sozinho.
ok? Mas isso eu vou explicar nos videoaula daí. Então, o que é a conversa do mito político hoje? É o mito do futebol. Deu errado, tira o presidente. E o povo que estava lá jogando com ele, faz o quê? Eram eles que estavam jogando ao mesmo tempo. Era a articulação com eles que também não estava dando certo. Era a troca de informação que não estava ocorrendo. E ainda não ocorre do jeito que a gente quer. Porque independente o partido político daquele grupo, eles estão lá para administrar o Brasil, para o povo brasileiro, para quem colocou eles lá dentro, e não para eles. É só a gente fechar o seguinte cálculo matemático. Porque para aumentar o salário mínimo, para aumentar o envio de dinheiro para a educação, para a saúde, não tem. Para a segurança pública, não tem. Mas para aumentar o salário de 30 mil reais deles, tem. Garanto que se a lei, se a nossa Constituição fosse revista, porque tem que mexer daí na nossa Constituição, que é uma outra questão que eu vou falar nas videoaulas daí também, que é a Constituição que rege a gente, não é a vontade e o bem-querer deles, que o salário deles não fosse maior que o salário de um trabalhador normal, não estou falando dos concursados. Já se tiver o concursado vendo esse vídeo, não se ofenda, não estou falando do concursado, que concursado é funcionário de carreira, ele cresce com o tempo de serviço, tem que fazer curso e tatati, tatatá. Tô falando dos caras que foram eleitos. Esses caras, que têm salários ridículos para pessoas que são totalmente despreparadas para estarem lá. Então, o certo devia ser feita uma mudança na lei para que esse salário não fosse maior que o nosso salário, que o salário de um trabalhador comum. Porque, afinal de contas, como eu disse, eles são contratados por um tempo pré-determinado de 4 anos, no caso dos senadores, 8 anos. Então, não adianta a gente querer colocar coroa de santidade em cima de um determinado candidato à presidência se você continua achando que é ele que vai resolver a coisa, sendo que ele não trabalha sozinho. Política não é futebol, não é trocando técnico que ajusta tudo, é você mudando todo o time, é você mexendo em tudo, desde a base, da base que eu falo, desde o município até o âmbito federal. A gente tem que mudar a nossa forma de eleger os nossos candidatos, não pelo carisma, porque ele é um paizão, porque ele é muito querido, porque ele é simpático, porque ele fala o que eu quero ouvir. Você já ouviu aquela máxima de que quando o amigo é verdadeiro, ele não diz o que a gente quer ouvir, ele diz o que a gente precisa ouvir? Com político devia ser a mesma coisa. Tá bom? Vamos conversando em outras aulas, de outras formas, de outras maneiras. Mais para frente eu vou abrir um outro tema conversando sobre história. Se você tiver alguma dúvida ou quiser contribuir com esse conversando sobre história em relação ao mito político, por favor, sinta-se à vontade. Comenta, curte, compartilha e inscreva-se no canal. Beijos a todos e até o próximo vídeo.